19 vai falar sobre os discípulos quando eles estavam pregando a mensagem juntamente com Jesus, né? Justamente o que eles vão falar, que ela vai dizer, é o comportamento dos discípulos a partir do momento que eles se agregam em grupo com Jesus. Ou seja, nós tivemos ali um pequeno grupo, já comentamos aqui, um grupo assim, um pouco ruim, né? Porque nós tínhamos ali, temos João e Tiago, o irmão dele, João e Tiago que eram irmãos. A Bíblia nos diz que até Jesus colocou um apelido dele de filho do trovão, que eles eram homens violentos, eram homens sanguinários, né? Porque normalmente a pessoa, no trabalho que eles exerciam, era um trabalho muito estressante, né? Então havia Pedro também, que era um homem de índole muito violenta, né? Pedro, vocês são de se lembrar, quando Jesus foi preso, ele tentou matar lá o Malco, o servo do sumo sacerdote. Ele tentou matar, mas acho que o cara desviou e pegou na orelha, né? Então nós tínhamos também Tomé, que era um homem que duvidava muito, e, sobretudo, Judas, que subtraía aquelas moedas, aquelas ofertas, subtraía para uso próprio. Então, o grupo que Jesus criou era um grupo difícil de se lidar. A esperança que eles tinham naquela época, minha gente, não era a esperança de que Jesus voltaria uma segunda vez. A esperança básica que eles tinham, como diz aqui na leitura, era que Cristo fundasse um reino já naquele momento. Diz aqui na página 149, diz assim, Cristo tinha enviado os discípulos com a seguinte mensagem: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Então, o que eles achavam era que Cristo iria fundar um reino, fundar um império, ele seria o rei ou imperador, os discípulos seriam os seus ministros, e Cristo iria livrá-los do jugo militar dos romanos. Essa era a base fundamental que eles tinham, gente. Que Cristo iria fundar um reino a qualquer momento. Quando Cristo entra montado naquele jumentinho, era aquele momento que eles achavam que Jesus ia finalmente fundar o seu império, fundar o seu reino. Vocês vejam que aqui, na página anterior, onde diz capção, diz assim, o segundo parágrafo, por meio do seu Espírito, Deus dirigiu seus servos na terra de maneira especial para fazer avançar a obra de salvação. Os seres humanos são instrumentos nas mãos de Deus. Depois, um pouquinho mais abaixo, diz aqui, no terceiro parágrafo, diz assim, que lição para o povo de Deus da era cristã. Aqueles homens santos de Deus investigaram e examinaram as revelações que Deus concedeu para as gerações que ainda não haviam nascido. Que repreensão para a indiferença amante do mundo, que se contenta em declarar que ninguém é capaz de compreender as profecias. Agora, aqui, bem lá embaixo, diz assim, não conseguiam, na última linha, não conseguiam compreender as palavras de Cristo que prediziam seu sofrimento e sua morte. Gente, os discípulos, apesar de estarem com Cristo 3 anos e meio antes da sua morte, Cristo fazia os milagres, Cristo operava grandiosas coisas, Cristo convertia as multidões, mas eles, os discípulos, isso está lá em Literatura das Nações, na página, no capítulo 73, dessa edição Vinho, da edição Vinho, página 73, diz que eles não compreendiam absolutamente nada, não entendiam absolutamente nada, não tinham de que forma entender a obra de Cristo. Então, a senhora White diz que eles não estavam espiritualmente ativos para compreender o que Cristo estava fazendo.
Também no livreto chamado A Igreja Remanescente, na página 32, diz a mesma coisa. Eles estavam com Cristo, mas se admiravam porque eles não compreendiam Cristo. Por exemplo, quando Pedro desceu do barco para caminhar sobre as águas, enquanto ele estava confiante, ele estava ali sobre as águas. A partir do momento que ele olha para trás e diz e pensa no seu orgulho, eu estou andando sobre as águas, os outros não conseguem. Então aí ele começa a tropeçar. É preciso que Jesus o salve. João e Tiago, por exemplo, quando Jesus estava chegando lá em Samaria, e que eles procuraram uma casa, uma pousada, para passar a noite, eles não acharam, ninguém deu nada de pousada para eles. Então, João e Tiago disseram, não estão dando, Senhor, então vamos derramar, vamos pedir fogo do céu para cair sobre esse povo. Então, nós temos aí Tomé, por exemplo, quando Cristo apareceu, Tomé quis tocar, precisava tocar. Então, era um grupo que não tinha absolutamente a padronização espiritual que Cristo estava tentando dar a eles e que eles não compreendiam. A lição é muito clara que a esperança que eles depositavam não era a esperança da salvação, era a esperança de um reino que Cristo fundaria. Então, nós temos nesse capítulo aqui a primeira esperança, que era a esperança que, depois que Cristo morre e que Cristo promete dar, ele ressuscita, promete enviar o Espírito Santo, ele sobe ao céu, ele é aceito, é entronizado, então Deus envia o Espírito Santo. Aí a senhora White vai falar também desde já das nações, e depois que eles recebem o Espírito Santo, depois que eles são galvanizados pelo Espírito de Deus, aí sim, aí eles vão destemidamente pregar o Evangelho, porque aí eles estão agora compreendendo a obra de Jesus, estão compreendendo os milagres, estão compreendendo as atitudes, estão compreendendo as respostas, estão compreendendo as profecias. A partir do Espírito Santo, quando o Espírito Santo é derramado, eles se envolvem de uma espiritualidade tal, dada por Deus, naturalmente, através do Espírito Santo, e aí é que eles vão finalmente fazer o trabalho. Por 3 anos e meio, eles vão pregar aquilo que Cristo pregava, mas com confiança, com fé e com poder. Então, nós vimos nessa primeira parte que a esperança que eles tinham agora, gente, era que Cristo voltaria depois que ele foi assunto ao céu. Ora, eles agora passaram por uma transformação. Estavam imbuídos do Espírito Santo, e esse Espírito Santo fazia neles uma obra tal, eles pregavam o evangelho destemidamente. Vejamos, então, de que forma isso se operou, né? Os discípulos saíram a pregar o evangelho de uma forma muito gloriosa. E aí eles tiveram a esperança que Cristo iria voltar. Esta esperança está em alguns versos que eu gostaria de ler para vocês. O primeiro deles, e o principal deles, é Mateus 28, 20, que diz assim, Cristo dizendo para eles, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação do século. Quando Jesus diz, gente, estou convosco até a consumação do século, o que eles compreenderam? Eles entenderam que Jesus viria até o final daquele mesmo século, estava no primeiro século. Vocês vejam que há traduções na Bíblia que dizem até o final dos tempos, outras dizem até o final dos séculos, mas no original grego, que nós fomos verificar, está realmente no singular. Estarei convosco até a consumação do século. Isso mostra, minha gente, que os discípulos, a partir daquele momento, eles estavam aguardando Cristo no final daquele século. Me diz o que ela escreveu, que eu não tive como... sim, foi rapidinho, né? Mas, na verdade, é a presença do Espírito Santo que Jesus estava falando, Maria Alice perguntou.
Era sobre a presença do Espírito Santo que Jesus estava falando ou sobre a volta dele mesmo? Acho que essa é a pergunta dela. Veja bem, primeiramente, quando Jesus está para subir ao céu, ele fala que vai mandar um outro Consolador. Esse Consolador ficaria nessa questão de estar com eles até a consumação dos séculos. Sim, aí seria o Espírito Santo, Maria Lúcia. O Espírito Santo seria o outro Consolador, porque Cristo iria subir ao céu e enviaria através do seu Pai o Espírito Santo para representar o próprio Deus aqui na Terra. Então, essa questão de ficar com eles até o final do século, não só o Espírito Santo, mas também o próprio Cristo e o próprio Deus Pai. Ou seja, a Trindade estaria com eles até a consumação daquele século. Eles compreenderam que era até o final daquele século. Quando outras traduções dizem ao final do século. Então, gente, que outras passagens mostram que Cristo viria, que eles entenderam que Cristo viria no final do século? Por exemplo, temos aqui Lucas 21, 27. Vou ler rapidinho para vocês. Lucas 21, 27 diz assim: isso apenas para confirmar o entendimento deles que Cristo viria até o final daquele século. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então eles criam que Jesus viria ao final daquele século. Esta foi a esperança, o fim do capítulo, a esperança deles agora para pregar o evangelho com toda a força para aguardar Cristo até o final daquele século. Uma outra prova disso é quando Jesus vai subir, os anjos dizem: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que está agora subindo para o céu, da mesma forma ele haverá de vir. Então, todas as coisas contribuíam para que eles acreditassem que Cristo viria até o final daquele século. Aí o que foi que eles fizeram? Foram pregar o evangelho dizendo que Cristo viria até o final daquele século. Agora, de que forma isso se dá? Eles estão imbuídos de tal ordem do Espírito Santo que um sermão que Pedro faz, depois que o Espírito Santo é derramado lá no cenáculo, 3.000 pessoas, né, se convertem ao Evangelho. Depois sobe para 5.000, e aí começa a se espalhar. Então, a ordem de Cristo: vocês vão pregar em Jerusalém, depois vocês vão pregar na Judéia, vão pregar em Samaria, e vão pregar até os confins do mundo. Ora, os apóstolos, os discípulos, vão morrer até o ano 50 ou 60. Mas nessa época, levanta-se Paulo para levar a mensagem, através do Espírito Santo, até aos confins do mundo conhecido de então. Paulo levou a mensagem lá na Ásia Menor, nos países da Ásia Menor, levou no sul da Europa, levou lá na península grega, né? E Paulo proclamou realmente esse evangelho. Então, isso aí, dizer que era, na realidade, a grande esperança dele que Cristo voltasse. João vai finalmente, no final lá do século I, João vai escrever o Apocalipse. Agora, quando João escreve o Apocalipse, já está no finalzinho do século. Paulo também dizia isso. Paulo dizia que Cristo voltaria até o final daquele século, lá em 1 Tessalonicenses 4,16. Ele disse que Jesus mesmo viria para levar as pessoas para morar no céu. Quando João escreve o Apocalipse no final do século, lá no final do século, ele vai dar uma outra conotação à vinda de Jesus. João vai compreender que Jesus não virá no final daquele século. E sim, muitas coisas deverão acontecer até que se desse a segunda vinda de Cristo. Portanto, o que o capítulo nos mostra é que a esperança deles era que Cristo viesse ainda no primeiro século. Isso só vai se desfazer com João, quando João escreve o Apocalipse, que aí ele vai colocar profecias até o final dos séculos aí, né? Porque João escreveu o Apocalipse entre 95 e 97. Ele morre no ano 100, aos 90 anos de idade. Então, realmente, Cristo não veio
naquele período. Mas fica aqui registrada a esperança que eles tinham que Cristo voltaria, ainda no primeiro século. Paulo vai ter uma visão sobre esse assunto, e ele vai dizer que Cristo não voltaria até que o homem do pecado se instalasse. Isso está lá em 1 João. Ou seja, ele vai dizer que para Cristo voltar, primeiro deveria se instalar o homem do pecado, o homem da iniquidade, que seria o surgimento do sistema religioso romano. Paulo teve um vislumbre disso aí. Agora, gente, essa esperança que vem a seguir seria a esperança que os nossos irmãos, no início do século, no século XIX, na primeira metade do século XIX, a esperança que eles vão ter. Então, nós tivemos a esperança dos discípulos que Cristo voltaria no primeiro século, depois eles vão compreender, né, que realmente haverá uma segunda vinda, depois de João haverá uma segunda vinda depois de alguns séculos, e agora nós vamos ver alguma coisa sobre a esperança dos nossos irmãos na primeira metade do século XIX, quando eles finalmente começam a crer que a segunda vinda de Cristo está muito breve. Por quê? Vejam que lá nos discípulos, quando eles tiveram a esperança, tiveram a certeza que Cristo iria no primeiro século, eles começaram a vender tudo que eles tinham, vendiam as propriedades, vendiam os equipamentos que tinham, vendiam as propriedades que tinham, para entregar o dinheiro para os apóstolos pregarem o evangelho. Ora, a esperança deles estava no primeiro século. Agora, vindo para o século XIX, o que nós temos, gente? Nós temos que o livro de Daniel, Daniel 12:4, Daniel 12:9, nos diz que o livro de Daniel ficaria selado, ficaria fechado até o tempo do fim. Ora, as igrejas que vieram depois da reforma, gente, já vimos isso, a igreja anglicana, a igreja luterana, a igreja batista, a igreja presbiteriana e a igreja metodista, eles estudavam o livro de Daniel. E estudavam profundamente. Só que esse livro, minha gente, estava, como diz aqui em Daniel 12, gostaria de ler rapidinho, Daniel, como o que está em Daniel 12, o verso 4, diz assim, 12, verso 4, já está aqui na minha mão. Diz, o 4 diz, tu, porém, Daniel, o anjo dizendo, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Ou seja, nós entendemos por esse verso que o livro de Daniel só seria desvendado desses mistérios, dessas profecias, no início do tempo do fim. No verso 9 também, o anjo diz, ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, gente, qual é o tempo do fim? O início do tempo do fim seria quando o livro de Daniel começasse a ser estudado e compreendido. Porque as igrejas que surgiram ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII liam, estudavam, mas não compreendiam nada daquilo. O livro estava selado. Mas a equipe do Guilherme Miller, um fazendeiro batista, eles começam a estudar a Bíblia, eles começam a estudar Daniel. E o Espírito Santo vai iluminar a mente deles de tal ordem, que eles começam, gente, a compreender Daniel 2, as profecias de Daniel 2, começa a compreender as profecias de Daniel 7, de Daniel 8, de Daniel 9, começa a compreender as três bestas as bestas, os chifres que Daniel coloca em suas visões, eles começam a compreender tudo isso. Portanto, como o anjo diz que o livro seria aberto só no tempo do fim, nós cremos, e é uma certeza, que o tempo do fim começa ali, no início do século XIX, quando eles compreendem o livro de Daniel. Ora, minha gente, nós temos, então, várias seções disso aí. A primeira delas é de 1830 até 1840. O que acontece entre 1830 e 1840? Isso está aqui na página 151.
Vamos tentar compreender isso aí. Entre 1830 e 1840, Guilherme Mille e os seus associados vão estudar a Bíblia. Eles vão passar 10 anos pesquisando profundamente a Bíblia. Primeiramente com o Guilherme Mille e depois com outros pastores batistas que se associaram a ele. Então, eles vão estudar, assim, de uma forma profunda, o livro de Daniel. E depois de 10 anos, eles compreendem a mensagem lá de Daniel 2, né, da estátua, a cabeça de ouro, do peito e braços de prata, né, do ventre de bronze, das pernas de ferro e dos pés de ferro e barro. Eles compreendem tudo aquilo ali. Tem uma equipe aí, dando o pastor Marcos está dando o estudo de Daniel, que está no início, se vocês quiserem compreender um pouquinho mais, com esse estudo. Então, Daniel, bota isso lá para o século XIX. E os homens dedicados do estudo da Bíblia compreendem Daniel 2, gente. E eles colocam a cabeça de ouro como sendo Babilônia e entendem todos aqueles símbolos. Depois eles vão para Daniel 7, compreendem todos aqueles animais, as datas, para Daniel 8, para Daniel 9. Eles compreendem tudo aquilo durante 10 anos, de 1830 a 1840. Quando chega em 1840, olha o que eles vão fazer. Eles vão ver o seguinte: quando é que Cristo vai voltar? Essa era a preocupação deles. Eles vão aqui em Daniel 8:14, né? Eles vão aqui em Daniel 8:14, que diz assim, ó. Diz assim, 8:14, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eles ficaram com isso na cabeça. O santuário será purificado até 2.300 tardes e manhãs. Ora, mas que período seria esse? Não sei se a Dizia pode colocar um pouquinho aí, para a gente poder ver. Que período seria esse 2.300 anos? Não vamos, naturalmente, recordar tudo aquilo que vimos no programa passado. Essa profecia de 2.300 anos, eles precisavam saber o início, quando é que ela começava. Dizia está colocando para nós aí. Então, está aí. Ela começava lá em 457, gente. O que foi 457? Nós vimos que tivemos 3 decretos, né? O primeiro decreto, 538, com Ciro, que não dava liberdade política, nem religiosa, nem econômica, nem social para os judeus. Os judeus ainda estavam subjugados ao Império Babilônico. Depois houve outro decreto em 519, de Dario, também a mesma forma. Mas no decreto de 457, Artaxerxes concede liberdade ao povo judeu para fazer exatamente o que eles queriam, ter liberdade religiosa, liberdade cultural, liberdade social, liberdade econômica, liberdade política. Então, eles voltaram a ser uma nação em 457. Vamos lembrar bem dessa data. Aí, o que o Guilherme Miller e os associados vão fazer lá entre 1830 e 1840? Eles vão ler novamente que o santuário seria purificado. Eles vão entender, gente, que o santuário purificado seria a terra. Eles vão entender que é a terra que é o santuário a ser purificado. E, na realidade, não era. O santuário a ser purificado era o santuário celestial, onde Cristo estava. Ele pega o ano 457 e subtrai de 2.300 anos. Ele vai ter um resultado aí de 1843. Eles ficaram super contentes, porque pegaram 457, subtraíram 2.300 e tiveram 1843. Seria a data do santuário, que eles imaginavam que seria a terra, que esse santuário seria purificado. O santuário seria purificado, ou seja, a terra seria purificada com fogo e Jesus voltaria. Então, a primeira data que os batistas, né, elaboram para a volta de Jesus é de 457 menos 2.300, dá 1843. Então, em 1843, Cristo voltaria. Agora, quando em 1843? Então, o que eles fizeram? Vocês sabem que no 10º dia do 7º mês, era o dia que o sumo sacerdote entrava no lugar santo, no lugar santíssimo.
Então, eles fizeram uma conta muito trabalhosa, desde 457 até 1844, vendo cada ano quando dava o 10º dia do 7º mês, o 10º dia do 7º mês, o 10º dia a cada ano, até que eles chegaram em 1843, no mês de março. Então, eles disseram que Cristo viria em março de 1843. Mas, gente, o problema é que Cristo não veio. Eles ficaram, assim, apavorados com isso, né? Mas Cristo não veio porque nossos cálculos estão errados. Então, eles foram revisar os cálculos. Viram lá em São Mateus 25, aquele versículo da tardança do noivo. Isso aqui tem alguma coisa a ver. Só que eles foram à história e viram, olha o que eles descobriram, mesmo. Que o decreto de 457, a exemplo do que existe hoje, quando um decreto é feito lá no Supremo, ele começa a funcionar, ele começa a valer só no ano seguinte. Isso também valia lá para os babilônios. Se o decreto foi em 457, na realidade, ele só vai vigorar em 456. Ora, eles pegaram ali e fizeram o mesmo cálculo que eles fizeram para 407, fizeram para 456. Então, 456 menos 2.300, eles chegaram à data de 1844. Entenderam, gente? Primeiro, eles pegam 457, a data do decreto. Diminui 2.300, dá 1843. Marcam para março a vinda do Senhor Jesus, a purificação do santuário, mas Jesus não vem. Então, de 1840 até 1844, eles vão estudar, até início de 44, eles vão estudar para saber qual foi o problema. Eles vão à história, ver que o decreto é dado em um ano, mas começa a vigorar no ano seguinte, 456, diminui de 2.300 e chega ao ano de 1844. Aí eles vão fazer a mesma conta que fizeram para 1843. Pegam desde 457, o 10º dia do 7º mês, no ano, o 10º dia do 7º mês, no ano seguinte, 10º dia do 7º, e vão chegar em 1844, que o 10º dia do 7º mês cairia em 22 de outubro de 1844. Aí eles ficaram contentes. Eles vão marcar, então, uma outra data, dizendo que Cristo agora viria, não em março de 1843, como eles haviam pronunciado. Cristo vai chegar agora em 22 de outubro de 1844. O santuário vai ser purificado, a terra seria purificada, Jesus viria levar. Agora, gente, o grande problema aí é que eles viam aquela passagem de ninguém sabe a hora de Cristo voltar. Ninguém, somente o Pai. Mas eles também viam outra passagem, Jesus dizendo que viria, os apóstolos dizendo que ele viria, Paulo dizendo que ele viria. E eles, então, olvidaram aquela passagem e começaram a trabalhar por eles mesmos para definir uma data do retorno de Cristo. Portanto, a esperança deles agora não era mais de 1843, a esperança agora é que Cristo voltasse em 1840, 22 de outubro de 1844. Ora, então eles vão propagar isso. Eu tenho aqui um livreto da senhora White, História da Redenção, que diz assim, gente, ó. A profecia da primeira mensagem angélica apresentada em Apocalipse 14 teve o seu cumprimento no movimento do Adventismo de 1840 a 1844. Então, vocês vejam que de 1840 a 1844, eles vão pregar que Cristo, né, vai voltar primeiro em 1843. Então, de março de 1843 até março de 1844, eles vão pesquisar profundamente para descobrir esse negócio do decreto. E aí, quando eles descobrem que é 456, eles marcam para 22 de outubro. Ou seja, de março de 1843 até março de 1844, eles estudam. Quando eles finalmente chegam a essa realidade, que vai voltar em 22 de outubro de 1844, então eles marcam de março de 1844 até outubro de 1844, chamando isso de o alto clamor. Desculpa, o clamor da meia-noite. Eles vão chamar de clamor da meia-noite. Aí, minha gente, a esperança deles está radicada agora
como ficou a dos discípulos lá no primeiro viria. A esperança deles agora é que Cristo viria em 22 de outubro de 1850. Então, de março até outubro de 44, eles vão dizer que é não o alto clamor, o clamor da meia-noite. O alto clamor que estamos passando agora. Então, seria o clamor da meia-noite, avisar o mundo inteiro que Jesus viria em 22 de outubro de 1844. Gente, alguma dúvida? Bota aí para eu ver se vocês têm dúvida. Pra gente, porque é importante isso aqui, a gente compreender isso para as outras lições, né, que vem aí na frente. Tá tudo ok? Façam assim se estiver ok. Ninguém fez, então não está ok. Ninguém fez, então. Então, tá ok, gente? Nós tivemos o estudo geral de 830 até 1840. Depois, com esse estudo, eles marcam de 840 até 44, até 43, que Cristo viria em março de 43, erram, voltam no decreto 456 menos 2.300, chegam à data de 1844, aí vão, ano por ano, vendo o 10º dia do 7º mês e chegam a 22 de outubro de 1840. Essa agora seria a grande esperança que eles teriam, né? Agora, aqui na página 151, já estamos acabando, temos que acabar o primeiro, que horas tem? Quase acabar lá. Eu só queria passar, gente, aqui, sobre os livros, que ela diz aqui em página 151, assim, no terceiro parágrafo, a purificação do santuário era o último rito que o sumo sacerdote realizava no ciclo anual de adoração, no 10º dia do 7º mês. Tá? Aí diz mais aqui, consistia na obra de fechamento da expiação, a retirada ou afastamento dos pecados de Israel. Ilustrava de antemão a obra final do nosso sumo sacerdote no céu, removendo ou apagando os pecados do seu povo, os quais estão registrados nos livros celestiais. Livros celestiais. Gente, então, em 1844, 28 de outubro, Cristo não vem. É a segunda decepção que eles têm. Eles têm a primeira decepção em março de 43, a segunda em outubro de 44. Em outubro de 44, Cristo sai do lugar santo, como Hiram Edson teve uma visão, ele viu, lá na visão de noite, ele viu Cristo saindo do lugar santo, entrando no lugar santíssimo. Eles compreenderam o que, então, houve em outubro de 44. Cristo sai do lugar santo, vai para o lugar santíssimo, para começar o quê, gente? Aí ele começa a ser sumo sacerdote. De sua ascensão até 1844, ele era sacerdote. Agora ele passa a ser o sumo sacerdote. Então, no 10º dia, do 7º mês de 1844, então, ele passa para o lugar santíssimo e vai interceder, vai advogar, e vai mediar, e vai, ali, acima de tudo, minha gente, praticar o juízo que Daniel fala lá em Daniel 8:25. Desassentaram-se os juízes e abriram-se os livros. Então, aí vai começar o juízo investigativo. E o que é esse juízo? É uma análise da vida de todos nós, para verificar, dentro dos livros que estão no céu, e que livros são esses? Verificar a nossa vida. Veja que eu vou tomar emprestado aqui do Grande Conflito, no capítulo 28, capítulo 28, eu estou abrindo aqui, 479, diz assim, ó, no capítulo 28, na página 479, esta edição vinho, tá? Ela varia, da edição cinza varia. Então, nós temos aqui, gente, o grande juízo investigativo. Neste capítulo, e na Bíblia, a Bíblia nos mostra que existem 3 livros no céu. São os livros que Cristo hoje está manuseando, investigando a nossa vida. Então, nós temos o primeiro livro, é o livro da vida. Nós entramos para esse livro da vida quando nos batizamos. Então, vou repetir. O livro da vida está aberto para inscrever aqueles que estão sendo batizados. Então, quando somos batizados, nós somos batizados. Agora, temos o livro das memórias. Esse livro da vida está em Apocalipse 21, 27. Vamos ver, rapidinho?
Apocalipse 21, 27, já está aqui na minha mão, ó. Apocalipse 21, 27, pronto. 21, 27 diz assim, ó. 21, 27. Assim, nela, na cidade de Deus, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, existe no céu o livro da vida do Cordeiro, que nós temos nosso nome escrito lá, quando somos batizados. Mas existe o livro das iniquidades. Esse livro das iniquidades, a senhora White fala nele também, na página 481 desse livro, ele está escrito lá em Malaquias 3,16. Eu gostaria de ler com vocês isso aqui. Malaquias 3,16, para nós vermos que existe o livro da iniquidade no céu. Malaquias 3,16. Estou chegando aqui. Existe esse livro nos céus, que é uma base também para se fazer o juízo investigativo. Malaquias 3,16 diz assim, ó. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, existe um livro chamado Livro das Memórias. Esse livro das memórias é onde são escritas nossas boas ações. Quando lemos a Bíblia, quando buscamos a Deus, quando jejuamos, quando temos uma vida correta, quando temos comunhão com Deus, quando vamos à igreja, quando fazemos o bem. Então, esse livro o anjo relator vai escrever as coisas boas que fazemos. Então, temos o livro da vida, o batismo, o livro das memórias, quando fazemos coisas boas, e existe também o livro da iniquidade, também chamado livro da morte. Esse livro da morte, a senhora White também vai falar nele na página 481, ele está em Isaías 65. Ler aqui para a gente. Isaías 65 vai nos mostrar o livro da morte, o livro da iniquidade. 65, 6 e 7. Até marquei ele aqui, ó. Diz assim, gente. Eis que está escrito diante de mim, Deus Pai falando, e não me calarei. Mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades. Então, nós temos um livro das memórias, um livro da vida e um livro da iniquidade. Esses 3 livros é que estão sendo revisados agora no juízo investigativo para vermos se nós temos direito, quando o nosso nome está passando, de entrarmos no céu, termos a salvação. Por exemplo, se o nome de José Carlos estiver sendo olhado agora, ele está no livro da vida, ele foi batizado. Ele está, os atos dele, das coisas boas que ele praticou, também estão ali. E estão também ali os pecados no livro da iniquidade. Se no livro da iniquidade, livro da morte, estiver cheio de pecados, não confessados e não arrependidos, e o livro das memórias está bem pequenininho de atos de coisas boas, então, minha gente, naquele momento do julgamento, ele não está apto para entrar no céu. Mas existe o tempo de graça que estamos vivendo. Nós estamos vivendo, o capítulo fala aqui no reino da graça. Nós estamos vivendo hoje no reino da graça, o tempo de graça. Enquanto estiver no tempo de graça, enquanto Jesus não terminar esse juízo investigativo e sair do Santíssimo e disser, Pai, está consumado, para começar o processo da sua segunda vinda, enquanto Cristo estiver no santuário celestial, nós teremos o tempo de graça. Para quê? Para nos arrependermos do pecado e para também ter o perdão desses pecados, a fim de que esses pecados sejam perdoados e saiam, ou seja, sejam riscados, apagados do livro da iniquidade. Vou repetir isso. Fala, Mateus. Vi que você levantou. Deu uma Mateus. Oi, levantei. Fala, querido. Essa é uma parte que eu tenho um pouco de dificuldade de entender. Fale, meu jovem. O julgamento da pessoa que está viva, ela é julgada hoje. Aí, no caso, ela é julgada como perdida. Isso. Tem um termo jurídico que a gente chama assim, quando o processo ele tem alguma pendência ou falta algum requisito para ele ir para frente, a gente fala que é um procedimento, né, que fala assim, que está no arquivo provisório.
Seria mais ou menos isso. Então, ele está perdido, mas o processo não foi definitivamente resolvido. Ele está como se fosse no arquivo provisório. Ele tem direito ainda de reclamar, né? Aí, no caso, durante esse período da graça, como você colocou, aí a pessoa se arrepende, se converte e tal. Aí retoma o julgamento de novo ou ele simplesmente... Não. Aí, Matheus, segundo a senhora White explica, os pecados não são apagados, né? Os pecados, gente, não saem do livro. Eles são perdoados. Você pode perguntar por que os pecados não saem do livro? Porque quando formos para o céu, e se alguém que nós pensamos aqui na Terra que deveria estar no céu e não está, nós podemos ir ao anjo relator. E por que fulano de tal, meu tio, meu pai, meu avô, pregava o evangelho, dava estudos e não está aqui? Então, eles terão os pecados ali, não arrependidos, não confessados, daquela pessoa. Agora, se ela confessar e se ela se arrepender, então a graça de Cristo perdoa a pessoa e ela vai estar pronta para salvar. Então, Mateus, é importante sabermos que no período do julgamento que está sendo feito, se a pessoa for declarada, como você falou, se ela for declarada que não pode ser salva naquele momento, ela mesmo assim pode ser salva, porque existe o tempo de graça. Ela pode se arrepender e pode confessar os pecados, e os seus pecados serão esquecidos, lançados simbolicamente no fundo do mar. Aí ela voltará a ter a condição de salva. Entendeu, Mateus? Sim, aí no caso, aí ela vai ter o tempo até o último ser julgado. A hora que o último ser julgado, a porta da graça fecha e pronto, aí acabou. Isso. Se essa pessoa estiver seguindo as ordens de Cristo, Mateus, isso é uma coisa seguinte: se nós estamos vivendo, o nosso livro das memórias está bem, o nosso livro da iniquidade está lá embaixo, não somos mais escravos do pecado. Nós pecamos, mas não somos mais escravos do pecado. Nós podemos pecar, nós somos pecadores, mas não damos mais a mão ao pecado. E mesmo assim, se nós estivermos dia a dia tentando nos livrar do pecado, nos ajoelhando pedindo perdão, confessando o nosso pecado, mas mesmo assim temos pecado, quando Cristo vier, Filipenses 1:6, diz que Cristo vai completar aquilo que falta em nós. Ou seja, Cristo, se nós estivermos num procedimento tentando chegar a não pecar, chegar a ter uma vida bem perto de uma vida espiritual, quando Cristo vier, ele vai nos abraçar e vai completar aquilo que falta em nós. Filipenses 1:6. Então, quando a pessoa se arrepende, aí o nome dela, Mateus, fica naquilo que você falou. Ela volta a ser perdoada, ela volta a estar nas fileiras daqueles que vão, né, ter direito à salvação. Entenderam isso, gente? É importante que entendamos isso. Nós temos o livro da vida, que é o livro quando nos batizamos, nosso nome entra lá. O Wilson, na igreja, ele diz sempre na oração dele assim: reaviva o nosso nome no livro da vida. É uma coisa maravilhosa o que Wilson diz. A fim de que Deus nos perdoe os pecados, se nós confessarmos e nos arrependemos, Deus então vai nos trazer de volta a graça. A graça que nos salva, né? Mediante a fé. A Virna quer falar, Israel. Fale, Virna. Oi, Israel. Boa noite. Eu tinha uma dúvida assim, porque eu pensei, sim, por exemplo, que Jesus, como ele conhece, Deus conhece o futuro, então ele já ia fazer esse julgamento assim. Então, quando chegasse, por exemplo, a minha vez, mesmo que ainda não tivesse chegado o tempo da graça, ele já ia fazer meu julgamento, porque ele sabe qual vai ser minha escolha até a porta da graça se fechar. Então, eu pensei assim, seria assim. E aí teria como ele comprovar, porque eu fui ou não fui, porque até o tempo da porta da graça fechar, eu me arrependi ou não. Aí eu pensei assim, sabe, que quando chegasse o meu tempo, eu já ia fazer meu julgamento. Sim, o que ele está fazendo, na verdade, é um julgamento daquilo que nós praticamos hoje. Né? O problema desse julgamento do juiz investigativo é saber a condição que temos na hora que nosso homem está passando. Cristo sabe, Deus sabe, o Espírito Santo sabe.
Mas ele quer fazer esse juízo para nos mostrar que existe um juízo e para nos dar o tempo necessário para nós confessarmos e arrependermos. O ponto-chave de tudo isso, Vila, é a confissão e o arrependimento. Que aí você estará de volta, né, às bênçãos da salvação. Porque naquele momento que você, se você não estiver apto, se o livro da iniquidade estiver cheio de pecados, não confessados, não arrependidos, naturalmente você não estará apto, e Cristo sabe disso. Mas ele dá ainda a oportunidade a nós de nos arrependermos daquele pecado, confessarmos aquele pecado, para voltarmos a ter a condição de sermos salvos. Isso aí eu entendi. Eu estou dizendo assim, mas a parte dele, assim, eu acho que ele, quando chegar a vez do meu julgamento, ele já vai fazer de acordo com o que ele vê, o que a minha escolha até a porta da graça se fechar para mim, né? Ou eu morrer ou ele voltar. Então, ou a porta da graça se fechar. Então, assim, eu acho que ali ele já termina o meu julgamento. Porque aí, por exemplo, eu sei que ele já sabe, mas ele não vai mostrar para os anjos, para os outros caídos, por que eu fiquei, eu fui. Então, quando ele for abrir esses livros para mostrar essa minha escolha, ele vai ter como já mostrar certinho, né? Porque ele sabe o futuro. E então, acho que quando chegou aqui o meu julgamento, ele já me julgou e não, acho que não ia ficar assim suspenso, não, né? Mas aí mas se ele julgar você ali estando vivo, se ele julgar José Carlos, dizer, José Carlos está com pecado demais, não se arrependeu. Se ele julgar naquele momento, eu acho que seria injustiça por parte de Deus, porque a graça ainda está em vigor. O pecador que está sendo julgado agora, ele é achado em falta, mas ele ainda tem um tempo de graça para se arrepender e confessar. Ele pode fazer isso. Embora Cristo vai saber se dá ou não. Mas se, segundo o que eu entendi de você, ali Cristo já julga o pecador, a oportunidade dele já acaba. Isso vai ocorrer, Virna, note bem, quando a porta da graça se fechar. Quando não tiver mais graça, aí não tem mais salvação para ninguém. Os que estão salvos são salvos, os que estão perdidos são perdidos. Mas Deus não pode, Cristo não pode simplesmente julgar uma pessoa no juízo investigativo. Porque ela pode ainda vir a se arrepender. Por quê? Porque existe o tempo de graça. Não sei então, se eu fui claro. está tudo suspenso, todos os vivos vão ficar suspensos até o último dia da graça. Até quando Cristo disser está feito, quando o tempo de graça terminar, aí pronto. Mas enquanto houver o tempo de graça, com a morte de Cristo na cruz, o sangue derramado e a morte, enquanto houver, nós temos oportunidade de nos arrepender dos pecados, confessar e arrepender. Aí, se o meu livro estiver grande na iniquidade, ele vai diminuir e eu vou ter novamente a chance, porque eu passei pelo reconhecimento, eu passei pela confissão e pelo perdão, aí eu volto a estar na escala de pessoas salvas pelo sangue de Cristo e pela sua graça. Posso fazer só um complemento aqui? Eu sei que todo mundo pediu a palavra aqui, mas é para responder a Virna aqui. É interessante que eu acho assim, eu acho que a concepção de onisciência de Deus é que eu tinha a concepção parecida com a sua, mas depois estudando eu percebi que a onisciência de Deus não é ele saber o caminho que você vai escolher, é ele saber todos os caminhos que você pode escolher. Essa é a onisciência de Deus. Então, assim, a gente tem o poder de escolher. E Deus sabe que se você sabe o caminho escolher assim, vai ser esse a consequência, se você escolher o outro, entendeu? Então, não é que ele vai saber se você vai se perder ou vai se salvar. Ele sabe todos os caminhos que vão fazer você se perder e todos que vão fazer você se salvar. Eu acho que isso ajuda um pouco a... Exatamente. Nossa, sim, como ele sabe tudo, ele já sabe qual vai ser a minha escolha. Sim. Não, agora depende de você, né? Depende de você. Assim, se todo, por exemplo, ele pode saber que você não vai se arrepender. Ele sabe se você vai se arrepender ou não. Então, é o livre-arbítrio que vai influenciar pelo Espírito Santo para chegar a voltar a ter salvação. Gente, tem mais Israel, tem a Jô quer falar e Eda quer falar. Então, vai Jô, depois Eda. Não. Meu amigo Jô. Já adiantou muito, já se prolongou muito. Pode passar para outro aí. Não, então, pode falar. Eda. Pode falar também, não tem problema. Você pode falar, cara. Não, então, diga, Ieda. Tem que ligar o microfone, Ieda.
Tá sem o microfone desligado, Ieda. Tem que ligar o microfoninho na tela. Desligou a imagem. Cadê ela? Ela sumiu. Eita, acho que ela saiu sem querer, ela tentou sair. Vamos ver a hora que ela voltar. O Raimundo também. Grande Raimundo. Virna, se você quiser falar também, né? Porque você não tá a discussão é essa. Tem que abrir o microfone, Raimundo. Abre o microfone. O microfone está fechado, a gente não está ouvindo você. Agora, consegui. Aí. Está me ouvindo? Tem. Eu gostei dessa discussão aí a respeito desse tema, e é interessante salientar para não confundir com aquele tempo de graça que é ensinado aí por outras denominações, que quando Cristo voltar, depois que Cristo voltar, você vai ter um tempo de graça que você pode se arrepender. É bom não confundir com esse tempo, né? Por isso que a gente nem toca nesse assunto, para ficar só a graça de Cristo mesmo, graça, né? Que pode redimir o pecador. Mas foi uma boa contribuição, né? Não é isso? Ieda voltou. Consegue ligar o microfone, Ieda? Você caiu sem querer, né? Não dá para ouvir, meu amor, não dá para ouvir. Você tem que abrir o microfone para a gente poder ouvir você, Ieda. Tem aqui onde tem um microfonezinho, você tem que dar um toque nele com o mouse. Para poder abrir, né? Senão a gente não consegue ouvir você. Não consegue. Ela não consegue. Alguém mais, então? Depois você digita a sua dúvida que a gente responde, tá bom? Posso só complementar aqui, então, só para finalizar, né, essa ideia que a Virna levantou, porque, assim, se Deus soubesse exatamente, claro que, como eu disse, a onisciência dele é total, mas se já tivesse definido assim, você vai salvar, você vai se perder, não teria sentido a guerra espiritual. Satanás ia falar, bem, esse cara aí já era. Ou então Deus vai falar, não, esse aqui eu não preciso nem me preocupar, que ele vai ter salvo, então já está perdido. Entendeu, Vini? Então, assim, o nosso livre-arbítrio, eu até falo isso no sermão, lá no livro de Jonas mostra, o nosso livre-arbítrio é um dos poucos meios pelo qual a gente limita o poder de Deus, assim, de uma forma metafórica falando, né? Mas Jonas, quando ele foi, Deus falou para ele, vai para lá, e ele falou, não vou, quer dizer, ele virou as costas, é uma das poucas formas que a gente tem de limitar o poder de Deus na nossa vida, é a nossa livre escolha, e ela vai se dar até Jesus voltar. Então, assim, a gente pode ser salvo hoje, mas eu posso escolher não ser salvo hoje. Jesus sabia? Sabia. Ele sabia que eu podia ser salvo ou não sabia. Então, ele conhece todos os nossos caminhos, não só o caminho que a gente vai escolher, mas todos os caminhos que a gente pode escolher. Não, eu entendo. Eu digo assim, é só que como ele sabe tudo, ele já sabe qual vai ser o meu fim. Ele já sabe, desde o começo, né? Ele já sabe o que é que eu vou escolher. Não é que ele vai interferir. Assim, ele não vai me forçar a escolher isso ou aquilo. Não é que ele vai me predestinar. Eu quero vir na perdida, eu quero esse aqui salvo. Não. Ele vai saber se eu vou estar salvo ou perdido pelas minhas escolhas, porque ele sabe tudo. Isso. Né? Aí, por isso que eu estava dizendo assim, talvez que eu pensei assim, como ele já sabe qual vai ser a minha escolha, ele tinha botado aqui. Virna está aqui, nesse de perdido ou nesse de salvo. Entendeu? Mas aí... Mas depende do que você vai realizar. Né? Eu penso diferente. Eu já não penso assim que Deus já sabe exatamente. Ele sabe que se eu fizer determinadas escolhas, eu vou me salvar. Ele sabe que se eu fizer determinadas escolhas, eu vou me perder. Eu penso diferente de você. A Ieda ele conhece suas escolhas. Gente. Hein? A Ieda conseguiu? Conseguiu. Fala, querida. Não, sabe o que é? Eu fiquei meio preocupada. Eu digo assim, quando a gente chegar do céu... Será que a gente não vai ser extirpado, toda essa mentalidade nossa aqui da Terra? A gente vai se lembrar que meu pai perdeu-se, minha mãe perdeu-se, fulano errou, está aqui no livro. Então, eu tenho essa dúvida, que eu tenho a impressão que a gente vai ter a nossa mente de Deus, a gente vai ter uma mente santificada, extirpada, tudo que tem dessa Terra. Porque jamais eu queria estar no céu e saber que minha mãe e meu filho não estão. Então, essa dúvida que eu tenho, né? Se tem um livro que vai dizer, por que fulano não veio? Fulano não veio porque ele era ancião, ele vivia tudo certinho na igreja, porque aí vem
o problema, aí vai deixar de ser o céu, porque eu vou ficar com a mesma preocupação aqui da terra. Meu filho não está aqui comigo. Eu fico pensando assim, que eu acho que lá, eu tenho a impressão que a mente nossa tem que ser muito diferente. Para a gente não... Diga, é bem entender isso. Fiquei com dúvida. Nós temos 3 fases do juízo universal de Deus. A fase do julgamento que estamos vivendo agora, o julgamento de investigação. Depois nós temos uma fase do juízo de comprovação. Depois nós temos a fase do juízo de execução. Sim. Então, é o investigativo, de comprovação, e o de execução. Nós estamos vivendo hoje no juízo de investigação. Aí, vamos supor que Deus fez todo o juízo de investigação, então Cristo sai do lugar santíssimo e diz, Pai, está consumado, está feito. Aí começa o processo, né, da segunda vinda dele. Ele vem na segunda vez e nos leva para o céu. Ora, nós teremos no céu um período de 1000 anos. Esse período de 1000 anos, nós iremos fazer muita coisa no céu. Então, há diz que em um curto período de tempo, olha o que eu vou dizer aqui, num curto período de tempo, nós precisaremos nos lembrar daqui, infelizmente. Então, a nossa mente não vai ser apagada num curto período de tempo das coisas que fizemos aqui. Entendi. Por que isso? Deus é muito justo. Aí cai na fase do juízo comprobatório. Ou seja, esse juízo comprobatório é quando você tem a sua dúvida de que alguém que você amava, alguém que pregava o evangelho, alguém que era assíduo na igreja, e a pessoa não está no céu. Então, você vai sentir falta daqui por um curto período de tempo. Você vai sentir falta daquela pessoa. Então, você vai ao anjo relator e vai perguntar, Ieda, por que a pessoa não está aqui? Então, o anjo vai passar para você todas as imperfeições daquela pessoa, a falta que ela teve em não confessar os pecados, não ter o perdão, por isso ela não conseguiu estar no céu. Okay. Então, por um curto período de tempo, nós vamos nos lembrar. Nós vamos até, nesse período, julgar os anjos, julgar os ímpios. Nós vamos julgar os ímpios e julgar os anjos, os ímpios e os anjos. Ora, se nós vamos julgar os ímpios e os anjos, nós vamos ter que nos lembrar de alguma coisa daqui. Agora, depois disso feito, nós vamos ter uma mente igual a de Cristo. Aí você não vai nunca mais se lembrar quem está, quem não está, a sua vida aqui, nunca mais você vai se lembrar, porque nós vamos passar por um período de glorificação, que é justamente ter um corpo igual ao de Cristo, uma mente igual a de Cristo, e não vamos nos lembrar absolutamente do que estamos. Mas, por um curto período de tempo, nós teremos que nos lembrar para reconhecermos que Deus é justo. É assim no céu, né? Se fosse diferente. Exatamente. Deus tem que mostrar a nós o que ele fez com fulano, ciclano, com parente, e aí nós vamos reconhecer a justiça de Deus e depois vai tudo se apagar da nossa mente. Tem mais aqui eu vou falar depois, Mateus, né? Eu também tenho essa mesma questão, e assim, eu me lembro da passagem que Jesus fala assim, quem ama mais o seu pai, ou seu irmão, sua filha, né, do que a mim. Eu acho que esse é um exercício também já desde agora, né, que a gente tem que tentar, que é muito difícil, mas eu acho que isso vai fazer parte também do nosso caráter lá, né? Quem ama mais o seu irmão do que a mim não é digno de mim. Então, eu acho que também vai fazer parte, não só essa transformação de mente, porque eu acho que, né, assim, dificilmente alguém vai esquecer um filho, por mais que, né, diga, assim, o esquecimento, né, que vai acontecer, mas, assim, e por mais que você entenda a justiça de Deus, é um sofrimento, né, você está com a pessoa, né, mas eu acho que vai ter alguma coisa muito forte mesmo, como você falou, porque senão a gente é muito humano, muito apegado, né. Claro, Deus quer mostrar a nós também a justiça, né, que ele tem.
Jesus Você vê, sente gente, falta que dos até o amigos ainda. próprio inimigo de Deus vai se curvar diante de Deus para reconhecer a sua justiça. O que Cristo quer mostrar é a sua justiça nossa. Tá? Agora, tem aqui um verso em Filipenses 3, 20 e 21, que eu gostaria de ler para vocês. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará, Ieda, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder. Então, Amém. nós vamos passar por uma glorificação. Nós Amém. vamos ser transformados. Que transformação é essa? Nós não iremos mais pecar, nem não iremos mais morrer. São as duas grandes transformações. E a glorificação é termos uma mente avançada, depois de passarmos esse curto período de ajustarmos, de notar a justiça de Deus para com a humanidade, para com aqueles que estavam ao nosso redor. Amém. Ok? Então, Mateus. Fala, Mateusão. Mas será que o sentido dessa questão do esquecimento não seria uma forma de nós não nos conectarmos de forma viva com aquela lembrança? Porque, assim, você fala que a gente não vai lembrar de nada. Aí a gente vai ver Jesus lá com os cravos na mão, o lado ferido, e falou, mas por que Jesus tem essa ferida na mão? Não seria estranho? Será que a questão da não se lembrar não seria não se lembrar completamente, mas não se conectar àquela lembrança? Porque eu imagino é igual uma situação que a gente passa, por exemplo, você passa por uma dificuldade muito grande. Eu já estou em 44 anos, né? Vamos supor, eu passei uma dificuldade muito grande lá com 25 anos. Aquela lembrança, para mim, é muito fraca, eu não consigo me conectar da forma quando eu tinha 26, 27 anos, que eu passei pela dificuldade dos 25, aquilo lá estava muito vivo na minha memória. Agora não, é muito fraquinho, eu nem lembro direito que eu passei dificuldade. Será que não seria mais nesse sentido do que um esquecimento total? Eu acho estranho, entendeu? Eu, assim, não consigo... Mateus, por que Cristo vai ter as marcas nas mãos? Porque ele vai ser humano e vai ser Deus a eternidade toda. Nós vamos compreender o sacrifício de Cristo de uma forma completamente diferente do que compreendemos hoje. Veja os exemplos dos discípulos, eles não compreendiam nada sobre Cristo. Há partes na obra da salvação que nós não compreendemos, mas nós sabemos que iremos ter uma mente igual a de Cristo, e como Cristo entende essas marcas, nós vamos entender. Eu até aceito a sua parte de dizer que nós vamos estar em comunhão. Não é nem o problema de esquecer, estaremos em comunhão sempre. Esta comunhão vai nos revelar que Cristo, né, está ao nosso lado, ressurreto, como Salvador, e ao nosso lado na ressurreição. Ou seja, a nossa mente vai estar com a mente de Cristo. E nós podemos compreender a mente de Cristo? Não podemos. E nossa mente vai ser igual a dele. Então, isso não está revelado. Como é que nossa mente vai funcionar igual a de Cristo? Nós não sabemos. As marcas estarão lá. Mas nós compreenderemos como humanos o que é aquilo lá no céu? Não sabemos. Isso não foi revelado. Mas as marcas estarão lá e nós estaremos lá. Nós veremos isso. Só que a nossa mente, Mateus, é que nós não compreendemos. A nossa mente será transformada igual a de Cristo. Como é a mente de Cristo? A gente não sabe. Então, isso é um segredo que não foi revelado para nós. Você tendo a mente igual a de Cristo, como é que ela vai ser? Entendi. Beleza. Fale, Eda. Não, falei com certeza. Com certeza. Alguém mais quer falar alguma coisa? Grande Jô, fala aí, querido. Esse é o nobre Jô. Boa noite, boa noite. Eu acho assim que esse momento que nós estamos assim nessa discussão agora, ela está assim pela falta do nosso conhecimento agora, nós não estamos entendendo bem onde está chegando, já está falando. E com a medida que ele for colocando mais informações para a gente, nós vamos ter mais entendimento, porque agora a nossa
A nossa compreensão ainda está muito confusa, nós ainda estamos muito com esse pensamento muito... Nós ainda Muita informação, né? É muita informação e nós ainda estamos retrógrados nessa história. E tem uma passagem aqui de Paulo, de Coríntios, que ele fala que agora vemos como espelho, né? Ou seja, nós ainda não estamos vendo as coisas claramente, mas em breve veremos face a face. Ou seja, daqui a um tempo, a hora que chegar, quando chegar o momento, tudo isso vai estar esclarecido, né? Ah, a nossa mente é uma mente humana. Nós estamos pensando aqui como seres humanos. Nós não estamos pensando como seres glorificados. A mente de uma pessoa glorificada, nós não sabemos nem como é. Não, é o que o João acabou de dizer. Como é que é a mente de uma pessoa que é glorificada igual a Cristo? Não sabemos. Sabemos que existe só pureza e coisas boas, mas nós não sabemos como é que vai se processar, né, esta grande mudança de nós tirarmos uma mente humana e absorvermos uma mente espiritual. Tanto que Paulo, hoje a gente pensa muito... Viver no Espírito, para começarmos o nosso treinamento, porque lá no céu a gente vai viver em Espírito, não vamos ter mais coisas humanas, depois desse curto período de tempo. Fale, Jô. Malu. Fale, Malene. Pode falar, Jô, termine. É a Malu, né? Daí Malu depois. Pode falar. Fala, Malu. Não, eu só ia falar porque alguém falou que quando a gente estiver lá no céu, a gente não vai lembrar das coisas assim que Israel falou. Vamos lembrar das coisas ruins, das coisas passadas. Porque Apocalipse fala que enxugará dos olhos todas as lágrimas, que a gente não vai... Porque já pensou, se a gente está no céu, eu tenho meu pai, minha mãe, meu irmão, aí eu vou lá olhar meu pai, que não foi, ou minha mãe, que não foi, ou eu mesmo, que não fui. Aí é a partir daí que Deus vai ter, como Israel falou, vai mostrar por que essas pessoas não foram salvas, por que elas não foram, porque eles não fizeram isso. Aí, então, ele vai, depois disso, é que ele vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos, porque não adianta ele ficar no céu pensando, minha mãe, que era uma mulher tão boa, eu acho isso, e creio, aí, de repente, eu não vejo. Aí, então, vai comprovar o porquê foi que ela não se salvou, porque foi que determinou. E depois disso, aí você vai ter uma mente transformada igual a de Cristo. O nosso problema, gente, é que nós encaramos uma mente igual a de Cristo como a nossa mente humana. Não é. Não pode comparar de jeito nenhum. A mente espiritual não é uma mente carnal como a nossa. Paulo já diz lá em Romanos, nós temos que nos livrar da carne, viver uma vida no Espírito. Mas a gente consegue? Não, aqui não. Mas no céu nós vamos viver uma vida no Espírito, uma mente espiritual. A gente não tem dimensão para compreender isso, né? É muito forte. Eu vou fazer a voz da Maria Alice, porque ela não está podendo falar, depois, na sequência, o Raimundo fala. A Maria Alice comentou assim, isso mostra que Deus tem um respeito muito grande pela nossa consciência, ele não faz uma limpeza e apaga nossos saberes no cérebro, só o transforma. Acredito que isso seja uma das maiores sinais de amor de Deus por nós. Então, quando chegarmos no céu, teremos essa consciência do porquê essas coisas acontecem e tomaram esses resultados. Acredito que essa questão da mente de Cristo é referente à questão da imagem e semelhança dele que será transformada, levando em consideração que isso, de algum modo, foi corrompido pelo pecado. E o nosso cérebro, a mente, não funciona 100% por causa da degradação do pecado. Creio eu que seja uma relação nesse sentido, na própria transformação da natureza. Excelente contribuição da Maria Alice. É exatamente isso. Nós seremos transformados. E depois da transformação, seremos glorificados. Ou seja, estaremos vivendo numa espiritualidade de tal forma que nós vamos estar com a mente de Cristo, minha gente. É outra coisa, a gente não consegue avaliar isso agora. Então, nós viveremos uma vida pura, né? Uma vida totalmente sem pecado, né? Agora, vai lá, Raimundo.
Tem que ler. Graças a Deus, nós temos, né, essa explicação, como o Israel falou aí, por um curto período de tempo, nós teremos essa memória, né, que nós Tá aqui. lembraremos dos nossos, e isso nos é proporcionado, né, pela serva do Senhor, a irmã Wade. Outras pessoas não sabem isso. São assuntos que a Bíblia não deixa claro, profundamente claro, então teria que ter essa luz, né, para jogar um pouco Exatamente. de visibilidade, né, nesses temas difíceis de entender. Eu gostei da sua colocação aí, Israel, e dos demais também. E eu entendo assim que Principalmente da Maria Alice, é muito que boa. nós temos a verdade completa nesse sentido. Nós já completamos a visão, o tema, né, de uma forma, fechamos o tema de uma forma total, porque aí não deixa dúvida, né, porque nós temos um complemento da irmã White acerca desses assuntos bem difíceis. Era isso. Então, gente, eu vou ler aqui só o que está em Apocalipse 6, 14, 6 e 7, para nós concluirmos esse estudo muito legal, que eu gostei demais. Diz assim, ó, são os anjos, são as mensagens angélicas. Então, a primeira mensagem angélica seguiu-se a estes, desculpa, E no 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, ou seja, nós, né, voando pelo... O anjo voando representa o povo de Deus, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua, dizendo com grande voz, temei a Deus, glorificai a Deus, dê honra a Deus, né? Adorai a Deus. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorar é que ele fez o céu, a terra. Então, o seu juízo chegou. Que juízo? Em 1844, em 22 de outubro, chega o juízo de Deus, o juízo investigativo. Agora, gente, diz lá que o santuário será purificado. Uma última palavra sobre isso. No céu existem coisas impuras? Não, naturalmente não tem. O que existe no céu são os escritos dos nossos pecados que, através desse juízo investigativo, eles serão eliminados, serão jogados simbolicamente nas profundezas do mar. Deus está nos dando, Cristo está nos dando a oportunidade hoje de nos arrepender, confessar e viver uma vida espiritual sadia. Quando isso ocorrer, tudo aquilo que existe no livro da iniquidade, no livro da morte, vai ser lançado no fundo do mar. E nós vamos ter a oportunidade de voltar a pertencer ao quadro da salvação. Como diz aqui, é chegada a hora do seu juízo. Esse juízo está já ocorrendo desde 1840. Muito breve ele vai terminar. E quando ele terminar, então Cristo sai do lugar santíssimo e diz, Pai, está consumado, está feito. E aí, então, começam os grandes momentos iniciais para a segunda vinda de Cristo, que realmente está muito perto. É o evangelho eterno, entendemos como evangelho tudo aquilo que nós temos especificamente no livro santo, que passamos a outras pessoas. Quem, na realidade, trouxe o evangelho foi Cristo. E a partir dele que nós estamos, através dos discípulos, né, dos apóstolos, dos pais da igreja, dos pré-reformadores, dos reformadores, das igrejas que surgiram e da igreja que surge no início do século XIX, é que nós estamos pregando esse evangelho a todos aqueles que querem ouvir. Então, essa é a bênção que Deus quer nos dar. Fale, Ieda, levantou a mão aí. Não quero falar não, é porque eu estava toda mãozinha. Só que... Tá bem. Então, minha gente, esse estudo é um estudo que nos aproxima mais de Deus para a gente pedir perdão a Deus daquilo que temos falhado, né? Orar mais, orar de madrugada, orar na hora que levanta, orar na hora que vai deitar. Isso são coisas que devemos fazer. E, principalmente, gente, rogar, pedir a Deus perdão sobre aquilo que temos feito. Pedir perdão a Deus
pelos nossos pecados, para que eles sejam tirados do livro da iniquidade e nós possamos reaver a nossa posição em relação à salvação. Pedir perdão a Deus sobre as nossas imperfeições espirituais é fundamental hoje, para que nosso nome esteja em vanguarda no livro das memórias. E aí estaremos aptos para a salvação em Cristo Jesus, né? Foi muito bom o estudo, né? Hoje foi bacana. Eu gosto de vocês. Eu acho melhor, viu, dizer, colocar assim interrupções ao longo do estudo e deixar para o final. Porque às vezes a pessoa tem uma dúvida naquela hora ali, se deixar para o final, ela esquece, né? Tá certo, tá certo. Vamos fazer. Foi muito. Perde a emoção também, né? Se deixar para o final, o calor da emoção perde, eu acho. Você pode esquecer, né? Pode... Então, eu acho que podemos adaptar isso, tendo uma dúvida, vamos falar na hora que a gente debate o tema, e isso é que torna interessante, mais galvanizado o estudo, né? É verdade. Alguma outra dúvida, minha gente? Alguma outra coisa para a gente rever? Né? Estou aqui passando uma mãozinha, passando palma. Raimundo e Ieda levantaram a mão. Não, é só eu ainda não sabia que você usava óculos, viu, Raimundo? É só o amém. É o amém, a mãozinha. É só para ver. É só para ver vocês nitidamente, rapaz, que eu estou usando. Essa mãozinha bateu a bem, que está tudo certo. Essa orientação de Mateus aí foi muito boa, porque no início, quando você começou, no primeiro tópico, eu achei interessante porque aqui está dizendo que nem os profetas sabiam totalmente acerca da vida de Cristo Jesus, ou seja, das profecias que ele escrevia. Nós sabemos hoje, Raimundo, que a gente não sabe, gente. Século depois. A gente conhece muito pouquinho de Cristo, muito pouquinho mesmo. Cristo, quando ele for presidir a escola sabatina e for pregar no primeiro sábado, quanta coisa ele vai colocar na nossa cabeça aí com certeza. Quanta coisa a gente vai aprender. Agora, hein? Vamos aprender a eternidade inteira. Dúvidas que a gente tem, que a gente não consegue explicar. Às vezes o Espírito Santo não consegue explicar a Bíblia. Cristo vai tirar nossas dúvidas todas lá. É para isso que a gente faz, né? Quem mais quer falar? Que coisa boa, quando você falou do sábado, já pensou o primeiro sábado Jesus pregando para gente? Nossa, eu me arrepiei. Isso é uma coisa que ajuda a gente a lutar para viver em espírito, né? Viver em coisa do espírito, transformar a nossa mente. Vamos orar então, minha gente? Orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nós te somos tão gratos porque nós estudamos a Tua palavra e o Espírito Santo nos esclarece aquilo que precisamos compreender. Amém. Coisa boa, Senhor. Pensar na nossa salvação, pensar no perdão que Tu nos dás a cada instante para termos o nosso nome vivo no livro da vida e vivo no livro das memórias. Salva-nos para o Teu reino, Senhor. Compreendemos mais um pouquinho da salvação, mas existem tantas coisas que Tu vais nos esclarecer. Nós aguardamos a Tua vinda, aguardamos a vinda do Deus Pai, do Espírito Santo, dos anjos, porque o céu estará fechado durante meia hora, para que Tu venhas para passarmos toda a eternidade contigo. Obrigado pelo Teu Espírito ter nos esclarecido a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Isso dá uma força para a gente, né, gente? Dá uma força, né? Deus nos abençoe. É o gatinho aí, o gatinho está participando do estudo. Grande abraço a todos, Deus nos abençoe muito, né? Uma boa noite. Muito boa noite. Você fez o print? Eu fiz o print. Tá bom. Beijo para todo mundo, boa noite, minha gente. Boa noite. Boa noite.